Três projetos globalistas. O projeto globalista islâmico. As origens do Islã remontam ao ano 600 de nossa era, desde os tempos em que Maomé começou a plantar as primeiras sementes dessa religião. A história é contada a partir da Hégira, denominação que os muçulmanos dão à fuga de seu profeta de Meca para Medina, na Península Árabe. A expansão dessa doutrina político-religiosa começou de forma lenta, mas em determinado momento rapidamente alcançou o Oriente Médio, o Norte da África e o continente europeu. A dinâmica do seu crescimento foi impulsionada pelos vários califados que se sucederam um ao outro, consolidando-se em sua plenitude no Império Otomano, que atingiu seu auge por ocasião da tomada de Constantinopla, último bastião do Império Romano no Oriente. O Império Otomano durou até meados da Primeira Guerra Mundial, quando foi dividido entre as potências europeias. Os ensinamentos de Maomé ficaram consolidados e adormecidos na cultura dos países que outrora fizeram parte do califado. O islamismo, como expressão política e religiosa, recomeçou sua expansão novamente de forma lenta e gradual e tem crescido rapidamente nos últimos anos, reconquistando sua influência em vastas áreas para além do Oriente Médio e da África. Isto porque, em determinado momento da história, o Islã, adotando a estratégia revolucionária do movimento comunista internacional, começou a lançar as bases para a conquista do espaço geopolítico mundial, numa empreitada em busca de hegemonia de poder, surgindo então o projeto globalista islâmico.
Isso não ocorreu de forma espontânea. Tanto os comunistas, hoje eurasianos, como os capitalistas, hoje globalistas ocidentais, tiveram o interesse na ascensão do Islã. Isso é facilmente visto no caráter acolhedor da ONU, onde hoje os 3 projetos de poder global convergem. O Islã é muito mais que uma religião, diferindo de todas as outras, porque é um sistema completo de governo, onde o califa é ao mesmo tempo a autoridade política e religiosa, tendo como base legal o Corão, os hadiths e a implantação da Sharia como modo de vida. Esse projeto tem como seus característicos representantes a Irmandade Muçulmana, as lideranças religiosas de vários países islâmicos e alguns governos de países que financiam sua disseminação ideológica e revolucionária através da subversão, como, por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã. Os eventuais conflitos de interesses entre os governos nacionais e o objetivo maior dos planos para o ressurgimento de um califado universal acabam sempre resolvidos em favor deste último, que, embora só exista atualmente como ideal, tem sua autoridade simbólica fundada em mandamentos corânicos que nenhum governo islâmico ousaria contrariar de frente. Nos vários países do complexo islâmico, a autoridade do governante depende substancialmente da aprovação da Ummah, a comunidade multitudinária dos intérpretes categorizados da religião tradicional. Embora haja ali uma grande variedade de situações internas, não é exagerado descrever como teocrática a estrutura do poder dominante. Você sabe o que é a Sharia? A Sharia, que do árabe quer dizer caminho para a fonte, é a legislação islâmica baseada nos princípios do Alcorão e da biografia do profeta Muhammad. O conjunto de regras já é influente em sistemas políticos de várias partes do mundo. É bom lembrar que o Alcorão, livro sagrado do islamismo, ensina aos seus seguidores a impor penas duras ao descumprimento da religião. As vítimas mais suscetíveis são sempre as mulheres, que podem ser condenadas a chibatadas, mutilação, apedrejamento e morte. A implantação da Sharia nos sistemas políticos de um país pode ocorrer de 3 formas: integral, dual e secular. A parte integral: o país passa a usar a lei islâmica como única fonte, incorporando todas as suas exigências. Um exemplo dessa realidade é a Arábia Saudita, que adotou integralmente a Sharia por esse motivo. As mulheres são proibidas até mesmo de dirigirem os seus veículos. Atualmente, apenas a minoria de países adota essa ideologia. A parte dual é o sistema usado pela maioria dos países com incidência de islâmicos.
Nesse caso, o governo adota o regime secular, mas abre tribunais islâmicos para julgar a causa dos seus cidadãos muçulmanos. Esse tipo de regime já foi adotado, por exemplo, pela Inglaterra, país europeu muito influente no mundo ocidental devido à sua cultura e estilo de vida. Agora a terceira parte, a parte secular. O governo se mostra totalmente laico. No entanto, em muitos desses casos, o sistema político cede a oportunidade à candidatura de partidos islâmicos. As principais vítimas são as mulheres que, rebaixadas a um nível inferior aos dos homens muçulmanos, recebem penas duras por descumprimento das ordens de Alá. Contudo, nem mesmo as organizações de direitos humanos pelo mundo conseguem deter essas ameaças, devido ao imperialismo cada vez mais influente da crença islã no Oriente e também no Ocidente. Atrás desse grupo de mulheres, porém nem tanto divulgado, estão os cristãos perseguidos que habitam nas regiões mais remotas. Em países como Omã e Quingristão, o regime extremista da Sharia é o maior algoz de missionários e servos de Cristo que habitam ali. Açoitamento, apedrejamento ou execução de mulheres se elas cometerem adultério. O homem recebe somente açoites. A remoção do clítoris é prescrita, circuncisão feminina, e geralmente é feita quando a mulher é ainda uma criança. Mulheres não muçulmanas podem ser estrupadas e escravizadas sexualmente. Amputação de pedaços dos dedos da mão toda, partes dos braços, pernas, crucificação. Tudo isso é punição para certos crimes como roubo ou distribuição de livros não islâmicos. Por exemplo, a Bíblia. É crime capital dizer qualquer coisa que um muçulmano considere como sendo uma crítica ao Islã, a Mohammed, a Alá e a Sharia. Isso é lei de blasfêmia. Se um muçulmano deixar o Islã, ele ou ela devem ser mortos. É apostasia. E apostasia é um crime. Punições que variam desde arrancar a língua fora até a pena de morte para aqueles que caluniam o Islã, caluniam Mohammed ou caluniam a Sharia. Caluniar neste caso significa expressar publicamente uma visão crítica ou dizer algo que algum muçulmano não goste ficando ofendido. Existe também a proibição de bebida alcoólica. Dependendo do nível de fundamentalismo, música, arte, canto são proibidos. As mulheres têm metade dos direitos do homem nos tribunais. Filhas têm apenas a metade dos direitos da herança que o filho tem, enquanto que as viúvas recebem apenas 1/8 da herança. As mulheres têm que se vestir com lenços e coberturas completas, dependendo de quão fundamental for o homem a quem elas pertencem, pai ou marido. As esposas podem ser estrupadas. Os homens podem divorciar-se da esposa, as mulheres não podem divorciar-se do marido. Os homens podem ter até 4 esposas, e ele pode divorciar-se delas como lhe convém. Então, ele pode se casar novamente para ter um número total de mulheres até 4. Homens que viajam podem participar de casamentos temporários. Não existe limite de idade para o casamento, e casamentos infantis forçados são permitidos. As meninas são as maiores vítimas disto. Uma mulher muçulmana só pode se casar com um muçulmano, ao passo que os homens muçulmanos podem se casar com uma mulher não muçulmana. Se uma mulher não muçulmana se casar com um muçulmano, seus filhos e filhas devem ser criados como muçulmanos. As mulheres devem obter permissão dos maridos para as liberdades diárias. Daniel 11, verso 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não respeitará o Deus de seus pais, nem respeitará o desejo das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele honrará o Deus das fortalezas, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente.